Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Cosmovisão Missionária. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a necessidade de uma cosmovisão missionária. Em segundo lugar, vamos falar sobre a necessidade do planejamento missionário. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a necessidade espiritual da obra missionária. Vamos então dar início à aula de hoje, item número 1, a necessidade de uma cosmovisão missionária. O apóstolo Paulo, na sequência de sua carta aos Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 14, enaltece as virtudes da bondade e do conhecimento da palavra de Deus por parte dos romanos, de sorte que poderiam ensinar uns aos outros. Romanos, capítulo 15, versículo 14 diz: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. O apóstolo Paulo também deseja trazer à memória da Igreja de Roma os propósitos para a sua carreira ministerial, a saber, em primeiro lugar, continuar a sua obra de evangelização dos gentios não judeus, ministrando o Evangelho de Cristo para a salvação de todos, sendo a sua obra ministerial santificada pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículos 15 a 16 diz: Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Como segunda coisa que o apóstolo Paulo queria trazer à memória da Igreja de Roma, era de mostrar as suas credenciais de apóstolo e pregador do Evangelho de Cristo, sendo um autêntico servo de Deus que prega e pratica a palavra do Senhor, segundo o que Cristo ensinou, tendo pregado as boas novas desde Jerusalém até o Ilírico. Romanos, capítulo 15, versículos 17 e 19 diz: Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez, por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Como terceiro ponto, o apóstolo Paulo diz que vai se esforçar-se sem medidas para a pregação do Evangelho de Cristo em regiões e povos ainda não alcançados pelas boas novas, tendo desejo de ir ter com os romanos. Romanos, capítulo 15, versículo 20 a 23 diz: Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos. Considere-se que os propósitos que nós lemos aqui
de Paulo se configuraram então como sendo propósitos missionários, aos quais julgamos contextualizar os seguintes assuntos relevantes sobre este tema, missões. E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a finalidade das missões. E a finalidade principal é anunciar que Jesus veio ao mundo para que os homens fossem salvos por ele, livres da condenação do pecado, do medo da morte, do inferno e do domínio de Satanás. Vamos falar neste momento, após ter aqui discutido a finalidade das missões, quais devem ser os pontos norteadores para as missões evangelísticas. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é amor e compaixão por missões, especialmente com os perseguidores, que devem ser perdoados para se tornarem cristãos. Como segundo ponto norteador, a responsabilidade de cumprir o ID de Jesus, pregando o Evangelho de Cristo em todo o mundo, como responsabilidade da igreja e do obreiro, especialmente através de missões. Como terceiro ponto, o Espírito Santo é a fonte do poder para a obra missionária, promovendo então o avivamento da fé, a separação do escolhido para as missões e a tomada de decisões conjuntas do homem e do Espírito Santo para o alcance dos não cristãos. Em quarto lugar, as estratégias missionárias devem ser utilizadas com o objetivo de, por todos os meios, levar as pessoas à salvação em Cristo. Como quinto ponto, a norteador de missões, nós temos a preparação de obreiros, que deve ser centrada no estudo da Bíblia Sagrada, para conhecer as instruções de pastoreio, conduta cristã, defesa da fé, resistência aos ataques de fora e de dentro da igreja. E como sexto ponto norteador para as missões evangelísticas, nós temos que imitar o exemplo dos servos de Jesus, da igreja primitiva em missões, como por exemplo o apóstolo Paulo, que abriu frentes de trabalho, estabeleceu igrejas, preparou obreiros, escreveu cartas que se tornaram um manual de teologia. Temos também o apóstolo Pedro, que foi o grande líder da igreja e compreendeu através da quebra de paradigmas que o evangelho é universal, isto é, para judeus e gentios. Outro exemplo é o jovem Timóteo, que mesmo com problema de saúde, praticamente só enfrentou problemas internos e perseguição da igreja. Porém, compreendeu que nesta luta não estava sozinho, pois Jesus jamais abandonou este jovem missionário. Portanto, aí estão 6 pontos norteadores para missões evangelísticas: amor e compaixão por missões, a responsabilidade de cumprir o ID de Jesus, o Espírito Santo é a fonte do poder para a obra missionária, devem ser utilizadas estratégias missionárias para a salvação das pessoas, a preparação de obreiros deve ser centrada no estudo da Bíblia Sagrada e devemos imitar os servos de Jesus da igreja primitiva que praticavam missões, como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e Timóteo, o fiel servo, o auxiliador do apóstolo Paulo. Ainda dentro deste contexto da obra missionária, o missionário ele tem que ter a convicção da sua chamada. E para isso, o chamado está no âmbito espiritual, pois Deus fala à consciência do homem no mais profundo de sua alma. Para esta convicção da chamada missionária, o chamado ele vem de Deus, que sempre toma a iniciativa de chamar no tempo certo, segundo a sua vontade e de forma especial cada pessoa para missões. Como terceiro elemento para a convicção da chamada missionária, o chamado ele é orientado pelo Espírito Santo,
que norteará o seu servo para a execução da missão. Como quarto elemento para a convicção da chamada, no chamado missionário, a sensibilidade espiritual, ou seja, existe uma sensibilidade espiritual e o servo terá em elevada estima o trabalho a ele destinado, sem qualquer medo ou dúvida. Como quinto elemento para uma convicção da chamada missionária, o chamado ele é precedido de sinais, onde Deus dá sinais para os seus servos para a obra missionária, através de sonhos, de visões, de revelações proféticas ou qualquer circunstância que indique claramente o chamado. E, em sexto lugar, para uma convicção da chamada missionária, o chamado ele passa pelo crivo dos outros, de tal modo que as pessoas reconhecem que o servo de Deus tem ou teve o chamado para a obra missionária. Algumas qualificações dos servos de Deus para missões. Os servos de Deus devem ter as seguintes qualificações para a obra missionária, considerando que a obra de Deus não pode ser realizada de qualquer maneira, e quem deseja realizar a obra de Deus deve buscar preparo e qualificação, além da necessidade de ser nascido de novo para levar as pessoas ao caminho da restauração. E, dentre as diversas qualificações espirituais, nós podemos mencionar, em primeiro lugar, ter maturidade e experiência na vida cristã, por meio de uma íntima comunhão com o Senhor. Jesus, de modo a estar bem preparado para as adversidades. Em segundo lugar, ser doutrinado e firmado na palavra de Deus. Em terceiro lugar, como qualificação espiritual, ser cheio do Espírito Santo. Em quarto lugar, como qualificação espiritual, ser conhecedor e buscar os dons espirituais. Em quinto lugar, como qualificação espiritual do missionário, manter vínculo forte com sua igreja e o trabalho designado por ela. Em sexto lugar, gostar do cheiro das ovelhas. E em sétimo lugar, ser um homem de fé. Estas são as principais qualificações espirituais dos servos de Deus para missões. Mas nós podemos também mencionar qualificações de cunho pessoal, ou seja, as qualificações pessoais. E, em primeiro lugar, o obreiro que designado para missões deve ter o cuidado com a saúde, com a sua saúde física e mental. Em segundo lugar, ter equilíbrio e segurança emocional, saber lidar com o estresse. Em terceiro lugar, desenvolver autocontrole, não tomar decisões precipitadas ou impensadas. Em quarto lugar, manter conduta ilibada, resistir às tentações. Em quinto lugar, saber lidar com o tempo para alcançar resultados. E em sexto lugar, ser habilidoso na arte da comunicação. Portanto, nós, dentro deste contexto, ou contextualizando o que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, dissera à igreja de Roma, que tinha o desejo de visitar-vos, ou visitar os romanos, e no qual ele iria para a Espanha, nós falamos aqui sobre 4 pontos importantes de missões: sua finalidade, os pontos norteadores, a convicção da chamada missionária e as qualificações dos servos de Deus para missões, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista pessoal. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que tem aqui como título a necessidade do planejamento missionário. O apóstolo Paulo, na sequência da carta aos Romanos, no capítulo 15,
do versículo 24 ao 29, ele manifesta o desejo ardente pessoal de ir para a Espanha, evangelizar aquele povo. Entretanto, antes iria para Jerusalém, distribuir ajuda material que havia coletado das igrejas da Macedônia e da Acaia, que enviara à igreja de Jerusalém estes mantimentos, até como forma de gratidão pelas bênçãos espirituais recebidas, vamos dizer assim, da igreja mãe. E ao terminar esta tarefa, Paulo iria à igreja de Roma para que eles propiciassem a ele as condições materiais e logísticas para a viagem à Espanha, que era o desejo do apóstolo Paulo de evangelizar aquele povo radicado na Espanha. Romanos capítulo 15, versículos 24 a 29, diz o seguinte: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentro de santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. E nós então vamos considerar que a obra missionária ela requer um milimétrico planejamento para o seu inteiro sucesso, aos quais nós podemos destacar as seguintes responsabilidades da igreja quanto ao planejamento financeiro. Então, um dos pontos fundamentais para o sucesso das missões é o planejamento financeiro. Em primeiro lugar, a igreja, como responsabilidade da igreja no planejamento financeiro, é o de conhecer o custo de vida do país a qual o missionário vai ser enviado, com o intuito de planejar desembolsos financeiros consistentes e suficientes. Como segundo ponto deste planejamento financeiro, a igreja deve garantir as condições dignas para o missionário e sua família no local onde irá trabalhar. Em terceiro lugar, a igreja deve prover o missionário e sua família de ajuda financeira que contemple custos com saúde, educação, alimentação, vestuário, equipamentos, etc. Como quarto ponto para o planejamento financeiro de missões, a igreja deve discernir bem entre provação e provisão de Deus do missionário no local de trabalho. Em quinto lugar, a igreja deve propiciar a existência de um fundo financeiro para sustento do missionário quando retornar de sua missão. E em sexto lugar, a igreja deve prover recursos financeiros também para trabalhos sociais e ajuda humanitária para os locais mais carentes das missões. Mas, em contrapartida deste planejamento financeiro com deveres da igreja, existe também as responsabilidades dos missionários ou os deveres dos missionários. E no que concerne ao relacionamento do missionário com a igreja mantenedora, é importante as seguintes responsabilidades e conduta do obreiro. Em primeiro lugar, prestar relatórios das atividades e enviar periodicamente informações do que está sendo realizado no campo missionário. Em segundo lugar, como dever do obreiro em missões,
ser submisso ao ministério, se submetendo às diretrizes de seu ministério local e trabalhar em conjunto com a igreja local, onde as importantes decisões sobre a missão e até mesmo de ordem pessoal devem ser comunicadas e tomadas em conjunto com a liderança da igreja. Em terceiro lugar, realizar trabalhos em parcerias com outros missionários, ainda que professem outra religião. Em quarto lugar, como dever do missionário, ele deve se inserir no meio do povo, falar com eles, ser gentil e prestativo para um bom trabalho missionário. Ainda como dever do missionário, deve estabelecer pontos físicos de trabalhos evangelísticos, de modo a atender as pessoas tanto espiritualmente como materialmente. Em sexto lugar, deve preparar obreiros locais para facilitar a expansão e mantença da obra. Em sétimo lugar, adequar-se ao modo de vida da comunidade local, observando bem os costumes locais. Em oitavo lugar, revisar e mudar sempre que necessário os métodos, processos e estratégias missionárias quando os resultados previstos não são alcançados. Em nono lugar, planejar os projetos e verificar a viabilidade destes através de seus custos versus benefícios. Em décimo lugar, promover projetos que atendam às necessidades da educação, saúde, higiene, nutrição, vestuário, artesanato, cursos profissionalizantes, ajuda humanitária, medidas profiláticas para as comunidades. Portanto, aqui são os deveres e as atividades dos missionários no campo, como elementos fundamentais para o sucesso de missões. Passemos agora a estudar o item 3 da lição, que fala sobre a necessidade espiritual da obra missionária. O apóstolo Paulo termina a redação do capítulo 15 da Epístola aos Romanos, rogando por orações para ele, de modo que o apóstolo possa realizar a obra do Senhor, tanto no sentido espiritual como administrativo, com sucesso para a alegria e aceitação de todos. Romanos capítulo 15, versículo 30 a 33 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Alguns elementos de cunho espiritual importantes para a realização das obras missionárias pelos servos do Senhor em nosso atual contexto são: primeiro, o obreiro tem que ter uma vida com Deus, buscar o Senhor Jesus em oração, consagração, jejuns, leitura e meditação da palavra. Uma vida com Deus, ele deve ter maturidade, experiências com Deus, fortalecendo a sua confiança e as suas convicções, se tornando inabaláveis. Terceiro ponto, ser cheio do Espírito Santo, com amor à obra e às pessoas. Quarto ponto, ter ousadia e o poder de Deus para com intrepidez anunciar a salvação em Cristo Jesus. Conhecimento da palavra. O missionário deve aprender, interpretar e pregar a mensagem de maneira clara e objetiva a todos. E, se possível, frequentar cursos teológicos voltados para missões. Em terceiro lugar, o estado psicológico do obreiro para as missões, como necessidade espiritual desta obra missionária.
total dependência do Senhor Jesus para realizar a obra missionária. Segundo, manter uma vida de oração e consagração. Terceiro, conhecer bem os costumes, política, economia do país onde irá trabalhar. Quarto, passar por uma avaliação psicológica. Quinto, ter uma boa convivência familiar para desenvolver o amor às pessoas. Sexto, não ter traumas psicológicos de qualquer ordem. E sétimo, desenvolver a autoestima e a vida vitoriosa. Portanto, nestes 3 pontos em que Paulo registra no capítulo de número 15 da Epístola aos Romanos, onde ele explica os seus propósitos, nós contextualizamos o trabalho de missões no que concerne a sua finalidade, os pontos norteadores, a convicção da chamada missionária e as qualificações dos servos de Deus para as missões, tanto nas qualificações espirituais como pessoais. No segundo ponto da lição, em que Paulo também no capítulo 15 de Romanos, ele fala sobre os seus propósitos. E dentro destes propósitos, dele ir à Espanha, e tendo como base de apoio a Igreja de Roma, nós também contextualizamos para as obras de missões do presente século, quando é indispensável, imprescindível que haja um planejamento financeiro e que haja também as responsabilidades e atividades dos missionários. E como terceiro ponto, em que Paulo pede orações para realizar a sua obra e que ela seja aceita pelos santos de Jerusalém e que os rebeldes não prevaleça contra o trabalho de Paulo, nós contextualizamos que o homem ou a mulher que vai realizar a sua obra missionária, ela tem que ter uma vida com Deus, o conhecimento da palavra e ter um equilíbrio em seu estado psicológico, seu estado emocional. Concluindo a aula de hoje, a obra missionária, ela não deve ser realizada de qualquer jeito, devendo ser realizada segundo um chamado especial de Deus. A obra missionária deve ser realizada com amor e dedicação, de forma planejada e, sobretudo, com a cobertura espiritual do Espírito Santo. Uma bênção especial de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.